Com a competição intensa dos dias de hoje, cada vez mais é importante para os varejistas administrarem todas as variáveis. E uma delas, talvez muito negligenciada, seja o controle de estoques, os conhecidos inventários. E é disso que vamos falar hoje no PDV, Por Dentro do Varejo. Para falar de inventários, nós convidamos o Antônio Balbino. O Antônio Balbino é especialista em gestão de riscos e prevenção de perdas, gerente de prevenção de perdas do Grupo Varejão e coordenador do Grupo de Prevenção de Perdas do Estado de Pernambuco. Muito bem-vindo, Balbino. Obrigado, Gustavo. É um prazer poder colaborar aqui com seu projeto tão importante. Balbino, quando eu penso em inventário, assim, de cara, me vem duas questões importantes. Uma é ruptura e a outra é perdas. É isso mesmo? É verdade, Gustavo. Quando a gente pensa em inventário, sempre tem que colocar a questão da prevenção de perdas e a de ruptura em primeiro plano, né? O inventário é a ferramenta fundamental para que você tenha a acuracidade do seu estoque. E claro, o inventário é o que vai possibilitar que as informações que estejam no estoque sistêmico estejam de acordo com o estoque físico, ou seja, evitando assim as rupturas. Recentemente a gente teve várias e várias pesquisas aí que apontavam que ela estava acima de 2 dígitos. Então você ter uma ruptura acima de 2 dígitos é um caso muito pior, muito mais agravante do que a própria perda. Então a ruptura tem que ser tratada como uma perda. Balbino, só para esclarecer, ruptura é algo que tem um nome bonito, mas é para aquele assim, tem, mas acabou, né? Isso, exatamente. Quando falta o produto na gôndola. Faltou o produto na gôndola, é ruptura. Uma péssima experiência para o cliente, né? Com certeza. Porque, além dele não ter aquela necessidade dele resolvida ali, certamente ele vai procurar o concorrente, né? Então, a ruptura e a gestão das perdas são elementos-chave aí para melhorar a eficiência. Com certeza. Quando você está falando do inventário, né, na verdade o inventário é um termômetro, né, para tudo isso, né? Quando você não faz o inventário, você não consegue mensurar o quanto que você está perdendo, consequentemente você não consegue estabelecer uma meta, não consegue organizar melhor a empresa, é isso? Isso, com certeza. Primeiramente ele vai estar indicando qual é o seu índice de perdas. Esse é um dos pontos chaves para a tua empresa, não é só para uma empresa que tem área de prevenção de perdas, né? É para qualquer empresa. Então ele vai dar o indicativo, ok? Empresas hoje que, um exemplo, não tenham uma boa gestão de estoque, com certeza vai ter um alto número de perdas, um alto índice de perdas, na verdade. Então, como é que tem que ser feito esse trabalho do inventário? Você tem que entender como você deve aplicar essa ferramenta na tua empresa. Não é simplesmente pegar o que é feito num concorrente seu ou em outra empresa e tentar aplicar da mesma maneira na tua empresa. Então, você tem que fazer um estudo, uma análise e ver se você está preparado para utilizar essa ferramenta. Balbino, no final da década passada, por volta de 2010, o Sebrae fez uma pesquisa que comprovou que 83% dos varejistas, dos pequenos varejistas, não faziam inventário de forma alguma. É um número realmente assustador. Você acha que esse índice melhorou? Sim, eu acredito que o índice melhorou. Tá? Ainda não é o que a gente espera, tá bom, Gustavo? Mas ele melhorou bastante. Tá? A gente tem aí microempreendedores que vêm se preocupando e vêm aplicando cada vez mais o calendário de inventário. Então, assim, eles conseguem montar um cronograma de inventário, tá? Sim. E sem sacrificar a própria equipe, né, utilizando terceiros, né, poderia terceirizar, e claro, tendo a realidade do seu segmento, que isso é o mais importante. E também a gente tem vários exemplos aí, de, por exemplo, cases de supermercados, né, que acho que são os mais utilizados hoje, que utilizam inventários rotativos, inventários periódicos, e isso vem mostrando cada vez mais que a gente consegue ter uma boa gestão de estoque, né, através do inventário. Balbino,
Quais seriam as razões para não fazer inventário? A princípio, a falta de profissionais. Então, a falta do profissional, não vou falar aqui dentro da empresa, tá? No cenário geral. Então, a falta desse profissional que oriente ele, que mostre a importância que tem esse inventário. Segundo, o próprio conhecimento do empresário, tá? Às vezes a gente tem alguns empresários que se fecham, não é? E não procuram outras soluções e às vezes não participam de alguns fóruns, ou seja, não escuta outras ideias, tá bom? Então acho que esse cenário de você buscar outras informações, orientações e cases fora da sua empresa, isso ajuda muito e quebra muito paradigma, tá? Bacana. Eu me lembro de um caso de material de construção que fizemos uma orientação sobre fazer inventário, como tinha que fazer os controles, e ele se assustou muito. Ele, no primeiro momento, ele até reagiu de maneira negativa, né? Mas com o entendimento que ele precisava aperfeiçoar as técnicas internas de gestão, ele obteve muito benefício. Aí ele voltou a fazer o inventário e adotou como prática recorrente, porque ele viu, ele absorveu o benefício. Será que seria isso? Porque o empresário vê uma tarefa árdua, que fazer inventário é demorado, leva tempo, exige técnica, e não percebe o benefício que essa tarefa árdua tem? Seria por aí? Sim. É bom ele entender que isso é oportunidade. Então, assim, quando ele encontra uma falta de um produto, ele tem que entender aquilo ali como uma oportunidade de melhoria, né? Eu perdi aquele produto, mas eu tenho uma oportunidade, né? Quanto isso aí pode significar dentro do próprio processo da empresa e quanto isso vai gerar de lucro sendo resolvido. Se ele não detectar, aquele erro vai ser recorrente. Com certeza. Então, é importante, sim, que ele faça o que você acabou de dizer, que ele busque as informações e entenda aquilo ali como uma oportunidade. Perdas são oportunidades. O varejista que faz o inventário, né, ele que está, vamos dizer assim, já adotou isso como boa prática, como uma prática diária da empresa dele, ou recorrente da empresa dele. Ele colhe os frutos rapidamente? Sim. Digamos que dentro do seu cenário você tenha um inventário a cada 6 meses. Então, a partir de 6 meses você já consegue identificar, a partir do terceiro inventário, na verdade, as diferenças. Porque sempre, Gustavo, entre o primeiro e o segundo inventário, você não tem nada, você não tem nenhuma base. Você não tem histórico, né? Você não tem histórico. Então, a partir do terceiro inventário, você começa a identificar o que realmente foi falta ou não. Porque muitas vezes pode existir um erro de inventário. Sim. Por isso que às vezes a gente não aconselha o varejista a fazer fazer com a equipe interna sem eles estarem preparados. Então é importante que ele entenda o seu cenário. Falando com relação à frequência dos inventários, né? Você falou 6 meses. Mas, na verdade, essa frequência com que tem que fazer o inventário vai depender do negócio, do tipo de atividade, não é? Com certeza, você está certo. Depende do negócio, depende do segmento que você trabalha, depende da tua equipe. Não tem uma regra. Principalmente depende da maturidade da tua empresa. Digamos que você está num cenário que nunca fez um inventário, tá bom? Então, a partir do momento que você vai fazer o primeiro inventário, você criou a base. Talvez essa base não esteja sólida. Então, o que é o ideal? Você fazer outro inventário com 1 mês. Tá? Porque você fez um inventário com 1 mês, o índice não importa se foi com 1, com 2, com 3 ou com 6, tá bom? Então, se você fez com 1 mês, você já apurou um número que você pode acompanhar, sim, tá bom? A partir desse número, aí sim você consegue criar um cronograma. Estabelecer a frequência. Exatamente, você consegue criar um cronograma do inventário a partir desse número que você encontrou. Porque pode ser que você encontre um número alto, ou pode ser que você também encontre um número pequeno, mas depende do segmento. Às vezes aquele número pequeno impacta muito no resultado. Uma representação grande. Exatamente. Né? Porque vai depender do valor da peça, enfim, do produto comercializado. Agora você falou uma coisa bacana. A frequência, né, vai ser muito baseada também na qualidade dos resultados. Né? Se você tem índices altos de erro, você tende a fazer inventários mais frequentes até que esse índice minimize. Né? Exatamente, até você chegar num número aceitável. A perda zero não vai existir. Tá? Então, sempre você vai encontrar divergências em inventário. Desconheça a empresa que tenha zero diferenças de inventário, ou seja, 100% de acuracidade. Ninguém vai ter isso aí, tá? Isso é um cenário que não existe. É até um alarme, né? Se acertou, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Ou vai ter algum erro que vai
ter uma sobra lá na frente, ou seja, zerou agora, mas lá na frente vai sobrar, ou faltar, um dos dois mundos vai ter aí para você, ou do contrário também, tá? Pode ser também um erro de cálculo, pode ter alguma coisa nesse quadrado disso aí. Sim. Queria voltar a uma questão importante que já falamos, a questão da ruptura. A gente tende a observar inventário sempre na percepção de que vamos encontrar uma falha, uma perda ocasionada por uma compra indevida, um furto, enfim, a gente procura sempre no ponto de vista da falha. Uhum. Agora, a ruptura, a gente está falando de oportunidade de venda, que a gente perdeu uma venda porque deixou de comprar ou deixou de disponibilizar esse produto. A ruptura também, ela seria uma das razões para a gente fazer o inventário com uma frequência maior? Sim, e até um ponto que você tocou, que é importantíssimo para o varejista hoje, é entender que ruptura não é para ser tratada apenas pela área comercial. O varejista ainda tem essa visão de que a ruptura ele tem que cobrar da área comercial, ele tem que cobrar do setor de compras, o gerente comercial. Não é bem assim, tá? O caminho não é só esse. A ruptura ela tem que ser entendida como uma perda. Então, a perda deve ser tratada por especialistas. Então, você tem que ter uma tratativa diferenciada para essas rupturas, para poder identificar qual foi o motivo, de onde veio, qual a origem disso aí, correto? Para só depois poder comprar do setor de compras. Porque o que é que pode acontecer, Gustavo? Você pode ter um estoque virtual. E o que é o estoque virtual? É um produto que encontra no sistema, correto? E não está fisicamente na loja. Então, você vai cobrar isso da área comercial. Como é que ele vai vender um produto que não existe? Como é que ele vai fazer isso? E isso pode ser uma faca de dois gumes, porque você pode ter um produto que está virtualmente no estoque e você não está comprando, ou pode ter um produto lá que está apontando, que está precisando de compras e na verdade não está, e você vai estar comprando. Isso N situações que podem causar essa falha. Então, isso é que tem que ser analisado. A ruptura tem que ser analisada como uma perda. E não só como uma perda uma questão comercial não é só uma questão comercial, não é só área de venda. Eu estou aqui imaginando com nossa audiência um varejista, um pequeno varejista de calçados, por exemplo. Ele nunca fez inventário. Ele vai fazer pela primeira vez. Uma loja aí nós estamos falando aí uma loja com 100 metros quadrados, 80 metros quadrados, uma loja típica de bairro. Quanto tempo você acha que leva para fazer um exemplo hipotético? Quanto tempo você acha que levaria para fazer uma contagem de estoque numa loja como essa? E quantas pessoas teriam que ser envolvidas nesse processo? 100 metros de área de vendas, então, consequentemente, acredito com 7 a 8 pessoas para realizar a contagem. Tá? O ideal é que você tenha também uma equipe diferenciada para fazer as divergências. O que é divergência? É o que é encontrado no teu sistema e o que é confrontado com o que é encontrado fisicamente, tá bom? Claro que existe uma coisa chamada preparação de inventário, que é um ponto que eu sempre bato. Antes de você pensar na questão do inventário... De ir lá contar propriamente. De ir lá contar o produto, faça a sua preparação, veja como é que está seu cadastro de produtos, veja como é que está a tua entrada de notas, certo? Teu setor de compra, se está tudo programado, porque não é só você chegar no dia e realizar a contagem do jeito que a loja está. Então você tem que programar, ter um ponto de corte, que a gente costuma falar, que é aquele momento que você tem que travar as compras, não é? Para que não atrapalhe a contagem, porque a partir do momento que você continua dando entrada no período de contagem, isso atrapalha muito, não é? Na hora de você gerar um relatório de divergência. Então todos esses pontos você tem que trabalhar, testar as ferramentas, não é? O que atrapalha muito o varejista é achar que você alugar coletores de dados para fazer, ou comprar coletores de dados para fazer inventários, é um custo altíssimo. Mas pensa só no tempo que aquilo vai reduzir para você. Eu já fiz inventários onde a gente tinha que retirar todos os produtos da gôndola, colocar num carrinho e ir lá para o PDV, passar um por um, tirar a etiquetazinha, colocar de volta na loja para ir fazer a divergência. Hoje em dia você pega um coletor daquele, passa em todas as gôndolas, já gera divergência e já automaticamente já pode fazer. Então, vê quanto tempo, aí você perdia no mínimo 5 horas só fazendo esse processo. Então, isso melhora muito, principalmente nas pequenas empresas. Aí é onde você mais sente
a diferença. Mas assim, no caso do pequeno lojista, você acredita que ele leva em um dia ele consegue fazer? Consegue. Sem sombra de dúvida, ele consegue fazer em um dia. Com uma equipe treinada. Com uma equipe treinada. Diferente da que é a do dia a dia, a que acessa o estoque. Exatamente. Porque assim, se você tem uma pessoa que é supostamente a que pode causar falha de estoque, fazendo a contagem, quer dizer, se existe má fé ali, se tem uma quadrilha ou uma pessoa agindo de má fé, é lógico que ela vai interferir de novo na contagem. Sem sombra então precisam ser pessoas diferentes. Sem sombra de dúvidas. Tanto é que as empresas que têm área de prevenção de perdas, a auditoria é a parte, tá? Por exemplo, eu trabalho com prevenção, mas não sou eu que audito a minha área, tá bom? Porque aí fica fácil, não é? Claro, pode ter um profissional que queira manipular aquilo ali. Não é? E é até importante para você ter uma pessoa responsável que não seja diretamente ligada ao resultado daquela área. Sim. Verdade. Agora, contratar fora um pequeno lojista, um pequeno varejista, contratar uma consultoria, uma empresa de auditoria para fazer esse inventário, custa caro? É possível ter retorno que pague esse investimento? Não custa caro, tá, Gustavo? Eu sempre falo que isso não custa caro e vale muito a pena, porque eu garanto a você que com menos de um ano você tem retorno, tá? Por que você vai ter retorno? O que a gente falou no começo da entrevista, você vai começar a apurar os números, vai ter mais acuracidade no teu estoque, automaticamente vai dar mais fluxo. Vai dar mais fluxo de caixa, porque você vai estar com o teu estoque mais enxuto. E esse é o cenário que a gente quer hoje. Então, terceirizar, além de ser uma mão de obra mais qualificada, ou seja, evitando erros... E que não tem aquele problema do possível má-fé, exatamente, não tem esse problema. Também não gera frustração da equipe, sim, porque a equipe, quando vai fazer um inventário, a equipe, quando é própria, começa a gerar aqueles conflitos. Não, porque realizar inventário é complicado, inventário não, balanço. Não, fazer balanço é difícil, é chato, não é? A gente passa o dia inteiro contando o produto. E se o cara é comissionado, eu não estou vendendo. Então exato. Então, como é que eu vou querer que um cara que é vendedor, ele tenha o feeling mesmo, ele conheça de uma outra área. De uma outra área, então fica complicado. Terceirizar, eu acho que é o melhor para todo o segmento entre pequeno e micro varejista. Tá? É importante também, Gustavo, dizer para que você que é varejista, que realiza inventário com equipe interna, faça um inventário anual com equipe externa, para que você possa comparar. Fazer como se fosse uma auditoria. Exatamente. Né? Faça pelo menos um anual. Albino, você citou um termo, estoque rotativo, né? Inventário rotativo. Me explica um pouquinho esse conceito. O inventário rotativo, a gente tem como base o inventário geral. Digamos que você já fez o seu inventário, tá? Tem um número de divergências encontrados. A partir desse número de divergências, você vai identificar quais são os seus produtos de alto risco. Não é? E então, em cima desses produtos de alto risco, e também alta quebra em alguns casos, você consegue realizar os inventários rotativos, que nada mais são do que aumentar a frequência daqueles itens. Tipo, o inventário rotativo, eu vou determinar que essa semana eu vou fazer o inventário, digamos, como você citou, o caso de calçados. Então, essa semana eu vou fazer um rotativo só de calçado social. Sim. Certo? E na outra semana eu vou fazer só de social feminino. Então, uma semana social masculino, outra semana social feminino. E assim eu vou determinando. Eu quebro os inventários a ponto de, quando eu chegar no próximo inventário geral, eu já tenha feito o rotativo de todos e já tenha os números prévios. Ou seja, eu já consigo identificar aqui, em setor tal, eu estou com uma quebra maior. Tá? Isso funciona muito em setores que têm alta quebra. Não é? Por exemplo, perecíveis. Perecíveis têm alta quebra. Então, é importantíssimo que você faça isso. Seria um mecanismo para priorizar aqueles produtos ou setores da loja com maior risco ou até mesmo maior perda. Correto. E você consegue identificar, por exemplo, situações que fogem, né, do nosso alcance. Por exemplo, o queijo que você pede para laminar, você levar para casa, sempre tem um finalzinho daquele queijo ali que se perde, aquilo ali ninguém sabe onde é que vai. Então, aquilo ali, cada barra daquela que é cortada, em torno de 2 a 3% vai para o lixo. Mas você só consegue ter esse número a partir do inventário rotativo.
A carne... Porque aí você está estabelecendo que aquilo ali é um produto prioritário para ser cuidado. Exato. A carne, quando você está com ela ali naquele gancho pendurado, lá no açougue, você tem um pequeno açougue. Então aquela carne que está pendurada ali, ela tem uma quebra. Então ela chegou hoje, amanhã ela não vai ter o mesmo peso. E isso vai impactar no teu sistema de gestão. Sim. Que é outra ferramenta importantíssima. Para finalizar, Balbino, uma empresa que não faz inventário, ela é uma empresa desorganizada? Sim, bastante desorganizada. Primeiro, por todos os pontos que a gente falou até agora. Tá? Você não vai ter um controle em cima das tuas quebras e perdas, você não vai ter um controle dos itens de alto risco. Olha, você não vai ter nenhuma relação de produtos de alto risco, você não vai saber nem para onde apontar, você não vai ter um norte, na verdade. Então você vai simplesmente atirar no escuro, que é o que a gente vê ainda em muitos varejistas. Balbino, agradeço sua participação no PDV por dentro do varejo, compartilhando todo esse conhecimento, experiência, dando essas dicas para nós. Logo você estará aqui de volta para falar um pouco mais de inventário, de prevenção de perdas, de ruptura. Obrigado pela audiência, estejam sempre com a gente. Até uma próxima. Tchau.